Notícias do plano. Desejaria meu generoso companheiro facultar-me observações diferentes nos diversos bairros da colônia, mas obrigações imperiosas chamavam-no ao posto. Terá você, desculpa, terá você ocasião de conhecer as diversas regiões dos nossos serviços, exclamou bondosamente. Pois, conforme vê, os ministérios do nosso lar são enormes células de trabalho ativo. Nem mesmo alguns dias de estudo oferecem ensejo a visão detalhada de um só deles. Não lhe faltará oportunidade, porém. Peraí, desculpa, eu li. Não lhe faltará oportunidade, porém. Ainda que não seja possível acompanhá-lo, Clarencio tem poderes para obter-lhe ingresso fácil em qualquer dependência. Voltamos ao ponto de passagem do aeróbus, que não se fez esperar. Agora sentia-me quase à vontade. A presença de muitos passageiros não me constrangia. A experiência anterior fizera-me benefícios enormes. Esfervilhava-me o cérebro de úteis indagações. Interessada em resolvê-las, aproveitei um minuto para valer-me do companheiro quando possível. Lísias, amigo, perguntei, poderá informar-me se todas as colônias espirituais são idênticas a esta? Os mesmos processos, as mesmas características? De modo algum. Se nas esferas materiais, cada região, cada estabelecimento revelam traços peculiares, imagine a multiplicidade de condições em nossos planos. Aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pela fonte comum de origem, pela grandeza dos fins que devem atingir. Mas importa considerar que cada colônia, com cada entidade, pertence em degraus diferentes na grande ascensão. Todas as experiências do grupo diversificam-se entre si e nosso lar constitui uma experiência coletiva dessa natureza. Segundo nossos arquivos, muitas vezes os que nos antecederam buscaram inspiração nos trabalhos de abnegados trabalhadores de outras esferas. Em compensação, outros agrupamentos buscam o nosso concurso para outras colônias em formação. Cada organização, todavia, apresenta particularidades essenciais. Observando que o intervalo se fazia mais longo, interroguei. Partiu daqui o interesse, a interessante formação dos ministérios? Sim. Os missionários da criação do nosso lar visitaram os serviços da Alvorada Nova, uma das colônias espirituais mais importantes que nos circunvizinham, e ali encontraram a divisão por departamentos. Adotaram o processo, mas substituíram a palavra departamento por ministério, com exceção dos serviços regeneradores, que somente o governador atual. Peraí, desculpa, eu me perdi. Que somente com o governador atual conseguiram elevação. Assim, procederam, considerando que a organização em ministérios é mais expressiva, como definição de espiritualidade. Sani, deixa eu só fazer um comentário aqui. É, né, ele está falando, né, então, que as construções acabam que eles vão observando as características de outras para construir. E aqui ele falou da cidade chamada Alvorada Nova. Alvorada Nova é uma cidade, né, que nós espíritas conhecemos pelos trabalhos de Caiba Schutel, né? O Caiba Schutel foi um espírito que, quando encarnado, ele foi um grande divulgador do espiritismo. A missão dele era o aspecto da difusão. Então, ele fez um trabalho imenso e ele foi o criador daquela editora, o Clarim. Na verdade, ele criou uma grande estrutura. A Revista Internacional de Espiritismo aqui do Brasil, foi ele que fundou. E ele é ligado à Alvorada Nova, né, que é essa cidade. E aí
também tem um livro contando da cidade de Alvorada Nova, que é psicografado pelo Caibar Schutel. É uma cidade que está ali mais ou menos na altura, na região de Santos, em São Paulo. E é uma cidade que, diferente de Nosso Lar, né, que foi construída ali na época em que os portugueses vieram, Alvorada Nova é uma cidade que, segundo o que diz lá no livro de Alvorada Nova, é, ela é muito antes do período da, a- do descobrimento do descobrimento do Brasil. E que lá ele fala que ele nem chega a falar de quando, ele fala que é de tempos imemoriais, que ele não quis entrar nesse aspecto, mas já era uma cidade ali muito antiga e que pelo jeito ela é uma cidade muito importante, porque em outros locais citam também a questão, a cidade de Alvorada Nova. E aí, só para fechar aqui a reflexão, é interessante quando fala, né, a, que as novas colônias acabam que vão visitar colônias já em funcionamento para pegar os princípios para criar as suas, né? E a gente sabe que agora no planeta de regeneração está um processo imenso, um grande trabalho de reurbanização do planeta em todos os planos. Então, ah, muitas e muitas cidades e campos de acolhimento e postos de socorro estão sendo criados, né, com características interessantes, diferentes para cada local, e eu fico imaginando a quantidade de capacitação, de estudo que está acontecendo na espiritualidade para isso, sabe? Então é isso. É engraçado como são as coincidências, né, entre aspas, né? Que na sexta-feira, no grupo do Gustavo e do Sebastião, embora não tenha nada a ver com mentomagnetismo, surgiu o mesmo livro e se discutiu do livro e incentivou que as pessoas lessem esse livro, né? O Alvorada Nova, do Caibar Schutel. E é, inclusive, nesse livro, que eu já falei aqui há algum tempo passado, em que ele descreve a teoria do risco, que, para mim, é uma das melhores explicações de como a gente convive com o chamado livre-arbítrio. Posso continuar? Alguém quer falar mais alguma O coisa? Ismael está falando, mas está sem microfone. Ah, Ah, tá, não tô. desculpa. Silvio, fala só um pouquinho assim, de forma resumida, o que que é essa teoria? Só para ficar aqui na cabeça depois para a gente procurar. A teoria do risco, ela, ela tem uma explicação que diz o seguinte, que a gente está acostumado a encarar o livre-arbítrio como uma coisa que só depende da gente, que seria o livre-arbítrio, seria a nossa vontade, pronto. Nós decidiríamos o que vamos fazer ou não fazer. E ele explica que, na verdade, o nosso livre-arbítrio não é uma coisa tão independente como a gente imagina. A gente tem, na verdade, um livre-arbítrio, mas ele é um pouco conduzido, como as nossas próprias vidas quando encarnados. Então, na verdade, para a gente tomar uma decisão, o que tudo isso envolve? O nosso livre-arbítrio, que de fato ele existe, mas ele funciona junto com uma coisa que ele chama o determinismo do alto, que é a programação divina, e com a probabilidade de um fato acontecer ou não. Então, ele junta as três coisas: a tua escolha, o que o alto quer e a probabilidade que aquilo aconteça ou não. Então, por um exemplo, há uma programação que você vá até a casa do seu amigo que mora em outra cidade. Você tem aquela intuição do alto, mas você pode escolher fazer aquilo ou não. E você pode tomar um outro caminho, e no meio do caminho uma outra situação acontece que te faz mudar a sua rota. Isso vai se interligando, o que você escolhe com o que o alto determina, a probabilidade dos acontecimentos, e vão te levando exatamente aonde você tem que ir. Então, não é uma simples questão de eu escolho fazer isso ou eu escolho fazer aquilo. A gente escolhe, mas vão
permeando o nosso caminho com situações, com fatos que empurram, às vezes, a nossa escolha para o que tem que ser. Não é exatamente um destino firmado, né? Porque a gente sempre tem a probabilidade de algo acontecer não previsto naquele momento exato. Nós vamos escolher não virar à direita, vou virar. Não, eu quero virar à esquerda, não vou virar à direita. Então, tudo isso vai funcionando junto, nunca é uma coisa só. E assim as decisões vão tomadas e as coisas acontecem com a nossa participação, mas com a participação também do alto e do universo como um todo. Então, o livre-arbítrio não é tão livre assim, né? Ele é, mas ele pode ser conduzido. Ninguém toma as suas decisões por você. Mas alguém pode tentar te induzir a tomar um caminho diferente para chegar onde se quer. Mas a decisão, no fundo, é sua. Só que ela não funciona sozinha. Para mim também fica como se fosse muito livre, né? Mas se você tivesse... Não, porque se fosse assim, a gente não precisaria aqui estar vibrando amor para os que ainda não entendem. Eu acho que esse livre-arbítrio é mais ou menos assim, nessa ideia, é o que a gente faz com as crianças, né? Então tá ali o bebezinho, ela tem o livre-arbítrio, mas tá ali o pai vendo, né? Aí ela vai fazer alguma coisa que tá errado, aí o pai dá um brinquedinho, aí o bebê pega o brinquedinho, aí esquece que é colocar o dedo na tomada. Então, ele tem o livre-arbítrio, mas tá ali os pais com uma série de situações que que tá guiando para determinado caminho, né? E à medida que a criança vai crescendo, aí a criança já começa ali a pequenininha, mas já está caminhando, o pai tá de olho, né? Saiu, tá ali fora e fica de olho. Se tá vindo um carro, aí ele chega, fala que chama, né? Aí a criança então fica algo mais ou menos assim. À medida que a criança vai crescendo, o pai ele vai confiando mais na capacidade dela de lidar com as situações, então vai como se fosse liberando determinados aspectos, sabe? Então acho que é um pouco nessa pegada, talvez. Acredito que é 100% isso. E interessante isso, só mais um, que eu já até coloquei aqui, que eu acho que é um exemplo ótimo, que também lembra um pouco a ideia do GPS, né? Às vezes a gente está num caminho, a gente quer chegar em um determinado ponto, aí erra. Aí rapidamente o GPS ele reorganiza aquele caminho para chegar naquele ponto. Então às vezes é isso, a gente se desvia, aí os mentores não, calma aí, né? Aí vão colocando determinados aspectos para aprender, para a pessoa ela ir seguindo um outro caminho para se chegar naquele objetivo determinado, talvez, mais ou menos uma metáfora. Eu queria dar só o meu exemplo, que é uma coisa assim impressionante, que acho que vai esclarecer bem quem perguntou. Eu teve meu primeiro namorado, meu primeiro amor, e né, nós namoramos um determinado tempo. Quando eu entrei na faculdade, ele queria que eu largasse a faculdade para casar com ele. Eu falei que não. Então eu decidi, né? A gente terminou o namoro e eu fui para a faculdade. Na faculdade eu conheci o meu marido, com quem eu casei, tive a minha filha. Quando eu estava noiva do meu marido, o meu primeiro namorado me procurou e falou: olha, estou arrependido, estou aqui, vamos nos casar, né? Já comprei o apartamento, tudo, que, né? Estou aqui para te pedir em casamento. Eu lembro direitinho que eu falei para ele assim: olha, me desculpe, mas eu estou noivo de um homem maravilhoso, vou me casar, né? E então não dá para voltar mais. Mas assim, titubeando naquela época, assim, eu podia ter voltado para ele. Então, aquilo eu encerrei uma história, me casei, mas eu precisava passar por tudo que eu passei com meu ex-marido. Traição, todo o sofrimento de uma separação, tudo que eu passei.
Quer dizer, era uma trajetória que eu tinha que passar, mas que pelo meu livre-arbítrio, naquele momento que meu primeiro namorado voltou, né? Falou, vamos nos casar, eu não podia ter falado assim, poxa, né? Vou largar aquele lá e vou voltar e estar casada com ele, né? E ficar com esse outro. Mas não, é como vocês estão falando. Há um certo determinismo, sim, porque eu precisava passar pelo que eu precisava passar nesse sentido da traição, né, da separação conjugal, de todo esse processo, desse sofrimento, né, para o aprendizado da gente, entendeu? Quer dizer, há essa opção de você escolher, mas nesse momento, né, como se diz assim, já tem uma quedinha a mais para aquele caminho que você seguir, porque na hora, eu lembro que eu titubeei, eu falei assim, gente, mas eu já tô noiva da outra pessoa, como é que eu vou chegar para ela e falar assim, não, né, tô terminando tudo com você e vou voltar pro meu... Não tem, eu lembro direitinho que eu falei assim, não tem condições de eu chegar e terminar com o outro, né, então assim, já há aqueles pontos já pré-determinados para você não voltar atrás e seguir naquela direção que você tem que cumprir, que você tem que passar. Eu espero que pode ter contribuído aí com alguma coisa. Principalmente que lembrar a todo mundo, né, que quando a gente opta de fugir realmente de alguma coisa pré-programada, a gente até consegue, mas em algum momento a gente vai ter que encarar aquilo mais na frente, a mesma situação. Alguém quer falar mais alguma coisa?